Glórias a Deus, queridos. Uma alegria estarmos aqui para compartilhar mais uma palavra da nossa série Prepare-se para voar. Talvez a pessoa do seu lado não esteve aqui da semana passada, então você fala para ela assim: olha, você perdeu a primeira aula de voo, fala para ele. Mas, diga para ele, calma, vai lá no nosso YouTube, Verdade Igreja Tijucas, e as palavras dos cultos estão lá para você acessar, para você assistir, para você compartilhar, para você deixar um comentário, deixar um joinha, dizer gostei, não gostei, coloca lá. E também se inscreve lá no canal da igreja, né? Indica para as pessoas. Também no Instagram, como nós vimos na agenda, ali nós temos Verdade Igreja Tijucas no Instagram, para você seguir, para você acompanhar, ver as coisas que acontecem aqui também. Nós temos algumas novidades nesse ano e uma delas é a Jet School, que está lá o nosso cantinho especial lá atrás. É uma escola de inglês e a partir de agora, segundo a nossa administração, nós temos passos a seguir. Nós vamos estar divulgando os valores e mais algumas informações daqui para frente. Então nós já temos um Instagram. Quem já segue o Instagram lá da Jet School? Tem alguém aqui? Olha aí, ó, algumas pessoas. Jet School Tijucas lá. Como é que é o nome mesmo, Ana Júlia, que nós colocamos o nome lá? Jet Tijucas, né? Jet Tijucas. Você pode seguir lá e ir acompanhando lá os nossos posts. E daqui a pouco a gente vai colocar mais informações de valores e também os dias para os alunos que querem aprender inglês. Eu vou lá aprender inglês, falar inglês e ampliar a visão da minha vida nesta área. Então nós estamos começando a alçar voo. Mas primeiro, na primeira palavra da semana passada, nós iniciamos esta série Prepare-se para voar, enfatizando a renovação da mente, renovar nossa mente. A gente quer voar em qualquer área das nossas vidas, a gente precisa renovar a mente. No esporte, quando a gente está bem fisicamente, a gente fala o quê? Estou voando, estou bem. Então, a ideia é que todas as áreas da sua vida, você possa dizer, eu quero voar nessa área. Pelo amor, estou me rastejando. Estou arrastando meu nariz nessa área da minha vida. A ideia é você dizer, não, Senhor, esse ano eu não quero mais me rastejar com Satanás, lá com a boca na terra. Eu quero, nas asas do Espírito Santo, como águia, eu quero voar nas asas do Espírito. E existem muitos desafios em estar nas asas do Espírito. Semana que vem nós vamos compartilhar esta parte de estar nas asas. Uma parte muito legal, estou ansioso, a pastora vai estar compartilhando esta palavra. Mas hoje, na palavra de hoje, quando nós estávamos falando de renovar a nossa mente, baseado lá na carta de Paulo aos Romanos 12, 2, para renovar nossa mente para quê? Para sermos capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma vez feito isso, nós mudamos a nossa mente, mudamos a nossa mentalidade para pensar em voar. É mais ou menos entre a galinha e a águia, né? A galinha que acha que a águia, ela não consegue voar, mas com certeza ela pula mais que as outras. Ela bate mais as asas que as outras, até que entender, né, que ela não foi assim bem feita para voar, embora ela dê umas planadas, né? Mas a águia não, a águia ela foi feita para alçar esses voos. E esta imagem que nós estamos colocando aqui para vocês tá mais para uma águia careca, tá? Que conhecida também como águia americana, tá bom? Você pode cutucar a pessoa do seu lado e dizer assim, ó, é uma águia americana, mas que canta aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar então, gente, simbolizando através da águia a visão. Por isso eu dei o título desta palavra de Vivendo por uma Visão. Você vive por uma visão? Que visão você tem de vida? Algumas pessoas chamam isso de cosmovisão. Está na moda falar cosmovisão. Sabe o que é cosmovisão? Nada mais é do que a visão que você tem do mundo, das coisas e das relações de tudo. Você pode ter uma cosmovisão científica, tudo que você vê, a sua visão está baseada em ciência, ou filosófica, uma cosmovisão religiosa e assim por diante. Então a ideia é vermos hoje, debaixo de que cosmovisão você quer viver, debaixo de que visão você está vivendo. Vamos orar? Querido Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que nos liberta. E eu te peço nessa noite, que ela venha falar conosco através do teu Santo Espírito, que é o Espírito da verdade.
aquele que nos cura, que nos liberta, que nos orienta, que fala conosco nesta terra. E tu tens total liberdade, Santo Espírito de Deus, de se mover no nosso meio. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olhos de águia. Você já ouviu essa expressão, olhos de águia? Puxa, olhos de águia. Ela é usada para descrever o que, gente? Quando uma pessoa tem uma visão nítida, ou uma visão desenvolvida das coisas. Agora, na Bíblia, a águia ela tem algumas simbologias que representam para a gente alguns conceitos espirituais e também morais. E hoje nós queremos falar sobre esta visão. Existe uma versão da Bíblia que é a Nova Versão Transformadora. Tem algumas palavras mais simplificadas e eu quero mostrar aqui para você na tela. Pode ser na Nova Versão Transformadora, vocês conseguem colocar aí? NVT. Conseguem? Se conseguir, melhor. Se não conseguir, não tem problema. Bota que tem aí. Jó 39, 27 e 29. Você não precisa abrir, nós vamos colocar aqui para você para ganhar mais tempo. Mas anota aí se você quiser ler mais em casa. Jó 39, 27 a 29. Conseguimos ali? NVI, essa daqui, tá? Vou ler aqui com vocês então. É por ordem sua que a águia se eleva e no alto constrói um ninho? É por ordem sua que a águia... Opa, pode passar. Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Pode passar mais um. Dali ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam. Você consegue ver aqui a águia morando num lugar estratégico? Sim ou não? A águia mora num lugar estratégico. Ela mora num lugar alto para também proteger as suas crias, mas também de lá ela tem uma visão mais ampliada das coisas, onde ela pode ver o todo e ir atrás. Mas como que ela faz para ir atrás se ela está num lugar tão alto e tão longe? Então, com vocês, a águia em ação. É de noite esse vídeo aí, a águia ainda está acordando. Os irmãos da mídia nessa hora começam a ficar tudo apavorado. Meu Deus, que não está saindo esse vídeo. De boa, irmãos, se não sair não tem problema. Nós testamos, está tudo testadinho. Vamos lá, vamos ver. Queria mostrar para eles a águia. Se não der, não tem problema. Era uma águia caçando. Ó, então vocês vão vendo aí se dá certo. Eu vou continuar aqui para não perder tempo. Deixa eu ver. A luz já está pronta. Só falta a águia. Ah! Eu creio, Senhor. Dou 5 segundos, águia, para aparecer. Misericórdia. Comer a águia. Não? Vamos lá. Ó, ligar a luz é para eu voltar. Bom, o que ia aparecer aqui? Ia aparecer uma águia toda imponente, dando um rasante. E você vê simplesmente o mar lá distante e a água indo na direção do mar com tudo. E daqui a pouco ela chega bem pertinho com as suas garras, ela bota a mão na água. Só que quando ela tira um baita de um peixe. E você fala, meu Deus, que impressionante esta cena, né? Imagina, a gente não consegue enxergar, às vezes, Deu? Deu é só para me iludir. Isso, vamos ver. Agora, isso que eu acabei de narrar, vocês vão ver. That they can never see coming.
Lá vai ela. Como não ver Deus nessa situação, gente? Fala sério, não é impressionante? Quando você olha uma simples ave de rapina e você vê os detalhes, quando eu olho isso eu falo, não tem como não acreditar em Deus. É um animal que tem um instinto e olha o que ele faz. E através da simbologia deste animal, da águia, eu queria que você se colocasse no lugar dele. Talvez esse peixe são os objetivos que você tem na sua vida. Talvez esse peixe é a tua família, é o teu trabalho, é o teu ano, é um sonho que você tem para este ano, é o teu lazer, é um projeto que você tem, é uma corrida, é um jogo de futebol, seja o que for. Desafios que você coloca para você mesmo. Eu gostaria que você se visse como essa águia. Eu não estou aqui querendo ser um coach para você. Eu quero te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Porque a Bíblia fala dessa águia. Não falamos? Jó disse, por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto. Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam. E ela vai atrás do seu objetivo. Sabe, muitas pessoas pensam que os cristãos vivem só de falar de Jesus. Eles vivem fazendo isso, mas não vivem só disso. Eles trabalham, eles estudam, eles se esforçam. Onde eles estão, eles procuram brilhar algo que não vem deles, que vem de Deus, que é algo que Deus colocou dentro deles. Mas assim como eu e você, como a águia, nós nascemos num lugar de visão. Imagina, a águia fez o seu ninho lá nas montanhas, seus filhotes nasceram lá, eles não sabem ainda que são águia, mas Deus colocou um instinto dentro deles, Deus colocou algo dentro deles. Eu e você também, como fomos colocados num lugar alto, não fomos colocados num lugar para rastejar, para comer o pó, como a serpente. Fomos colocados como águia e nascemos então num lugar de visão. Assim como a águia nas montanhas, lá num paraíso, num lugar elevado, vamos dizer assim. E lá nesse lugar, é um lugar de visão ampliada, porque nós estamos na presença do nosso Criador. Quando a humanidade foi criada, estava lá, como se fosse nas montanhas, num lugar com uma visão ampliada, uma visão que vem do alto. E eu e você também nascemos debaixo dessa visão perfeita do nosso Criador, essa visão do alto. E mesmo após a humanidade abandonar essa visão do alto, após o pecado, em Jesus hoje nós podemos escolher viver conforme o Deus Todo-Poderoso nos projetou para ser. Talvez hoje você está vivendo uma visão miserável. Talvez você se olha no espelho e você é a pessoa que mais fala coisas ruins para você. Talvez você está olhando as circunstâncias ao teu redor, mas deixa eu te falar, Deus criou você no mais alto das montanhas, e Ele tem uma visão para você. Ele tem uma visão ampliada, uma visão do alto para nós. E esse é o nosso objetivo nessa série, ampliar a nossa visão, seja lá qual for a área da tua vida. Você tem que olhar para a tua vida e falar, não, eu sou águia, eu tenho que voar, mas eu preciso melhorar isso daqui, senão na hora que a minha mãe me levar para o voo, eu vou me lascar todo. E Deus quer nos lembrar que nós somos águias. Deus quer te lembrar de onde você veio. Ele quer te lembrar a visão nele.
e que na visão nele é uma visão ampliada, é uma visão do alto. Sabe quando nós lemos Romanos 12:2, que nós lemos na semana passada, e diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós vemos aqui? E se nós vivermos pelas vistas, pelo padrão dessa terra, nada e nem ninguém será suficiente. Mas se vivermos pelo padrão, pela visão de Deus, o nosso Criador, as vistas deste mundo não farão mais sentido para nós. Nós comentamos isso na semana passada, ao renovar a nossa mente. E olha só que interessante o que a Bíblia diz, lá em Colossenses 3:1-2. Vamos mostrar aqui para você. Colossenses 3:1-2, a Bíblia diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha como a Bíblia nos instrui a não vivermos as coisas terrenas. Isso quer dizer que você não vai casar, não vai trabalhar, não vai correr atrás dos seus sonhos, sim ou não? Não. Você vai fazer tudo isso sim, porque Deus colocou você para usufruir dessa terra. Você tem que aproveitar cada momento que Deus te dá aqui, porque isso é um presente, é uma dádiva, o fôlego de vida. E quando não estivermos mais aqui em Cristo, será ainda melhor. Em Cristo será ainda melhor, porque será eterno. Teremos um corpo glorificado. Então nós temos que olhar para as coisas do alto. Um pastor chamado Myles Munroe, ele definiu a visão como a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Quem na infância assistiu um desenho chamado Thundercats? Oh! Agora me diga vocês, nerds, quando Lion pegava a espada e ele colocava aqui nos olhinhos dele, o que ele dizia? Isso aí. Era espírito ruim, né, que ele chamava, né? Mas ele falava: os espíritos, me deem a visão. Fala aí, você já sabe falar. Me deem a visão além do alcance. Ele pedia visão além do alcance. Basicamente, Thundercats crente seria o quê? Espírito de Deus, me dê a visão além do alcance. Amém? Nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus: ei, me dê a visão além do alcance. Então, visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Eu gostaria de te desafiar na sua casa, tarefa de casa, a você ler os capítulos 13, 14, 15 e até onde você empolgar de Números. Números está lá no comecinho da Bíblia. Qual livro é para você ler de tarefa de casa? Números. Que capítulo? 13, 14, 15. Aí, quando você lê o 15, se você não vai querer, Kiko, parar no 15, te garanto. Você vai querer ver o resto. Porque o que acontece lá? Eu vou mostrar só uns trechinhos aqui para vocês. Lá está falando sobre o momento em que o povo saiu do Egito, lembram? Com Moisés, lá teve 10 pragas, o povo veio tudo aquilo, eles passaram pelo deserto, o povo foi teimoso, rodaram 40 anos no deserto, lá tinha coluna de fogo de noite, tinha nuvem para eles de dia, tinha provisão, comida caindo do céu durante 40 anos que eles estavam no deserto. Enfim, eles estão no pé do monte onde Moisés pega as tábuas dos 10 mandamentos, ali assim Moisés demora um tantinho, eles já fazem um bezerro de ouro, começam a adorar o bezerro ali no pé do monte, e aí Deus vem, acontece um monte de coisas, porque eles estão indo para uma terra que mana leite e mel. Eles estão indo viver a visão que Deus colocou para eles viverem, uma visão além do alcance. Mas durante essa caminhada, eles esquecem da visão de Deus, e murmuram, e reclamam, e começam a viver só no seu mundinho, deixando tudo de lado. Então você vai ver um pouquinho isso acontecendo lá, em Números no capítulo 13, é onde Moisés envia 12 espias. Quem conhece essa história? Dos 12 espias,
10 vieram falando só das coisas difíceis e 2 das possibilidades. A questão é que Deus, a visão de Deus, é que aquela terra era para eles. A visão de Deus é que eles iam conquistar aquela terra. Deus não disse que ia ser fácil assim, mas eles iam conquistar. E o que nós já vemos de cara aqui, nessa situação dos 12 espias? Nós vemos vista e visão. Nós vemos 10 espias que viveram por vista e 2 que viveram por uma visão. Então, vista é tudo que está diante dos seus olhos. Agora, a visão é aquilo que ainda não se manifestou, mas logo chegará, e é aquilo que precisa ser percebido. Sabe, você tem vista das tuas circunstâncias, mas você tem que ter visão do lugar que você quer chegar. Sabe quando você vai numa corrida, e o nosso amigo Fábio, corredor, a tua visão quando você sai correndo, principal é chegar onde? Linha de chegada, né? Mas durante o percurso, se você ficar pensando assim, ai meu Deus, estou cansado, não chega logo, parece que demora mais, né? Você tem que se concentrar no quê? No que você está fazendo agora, no processo que você está vivendo na tua vida agora, só que você tem uma visão. Se você viver por vista, você vai olhar que o teu corpo está cansando, você vai olhar que as tuas pernas estão latejando, você vai ver que o teu peito está doendo, você está suando e parece que fica abafado e você acha que não vai respirar. E quando você olha no relógio, passaram-se os primeiros 10 minutos, que são os mais difíceis da corrida. Depois seus batimentos começam a estabilizar, estabiliza a sua respiração, pronto, você encontra o seu ritmo. Mas se você viver por vista, nesse momento, é só sofrência. Mas quando você vive por visão, você enxerga e fala, não, peraí, eu tenho que correr mais 30 minutos ainda. Eu tenho que correr mais 1 hora ainda. Então, quando está naquele momento da vista, do cansaço, você fica olhando para a vista ou para a visão? Para a visão, você fala, não, eu tenho uma visão. Eu tenho um lugar para chegar, eu vivo por uma visão. E é por esta visão que eu estou correndo. Então, eu não posso ficar olhando para o que está acontecendo aqui, simplesmente ao meu redor. Tenho que lidar com isso? Sim. Está doendo, está machucando, preciso de hidratação, preciso de um alimento, suplementação? Sim. Lido com isso. Mas eu vivo por uma visão. Porque se eu viver por vista, eu paro de correr. E muitas pessoas têm parado de viver. E muitas pessoas têm desistido de sonhar, porque estão vivendo por vistas e não por uma visão. A visão fala de percebermos os planos que Deus tem para nós. É algo que você tem que perceber. Você não vive mais à toa. Peraí, qual é a visão de Deus para a minha vida? Então lá em Números, você vai começar a ver esses espias vivendo tudo isso aí. E quando Moisés, ele morreu, depois que ele trouxe o povo até este lugar, na beirinha ali da terra prometida, ele falou para Josué, e transmitiu para Josué uma missão. Josué também, filho de Num, também chamado de Oséias, você vai ver lá na Bíblia. Mas ele transmite a visão para Josué. Você já pensou, Moisés chega para lá, para Josué, e simplesmente entrega o povo para ele, porque Deus falou assim, Moisés, você vai conduzir o povo até lá, mas você não vai entrar lá na terra prometida. Você não vai entrar na terra prometida, por outros detalhes. Ele podia chegar e falar, Josué, conduz o povo. E Josué podia olhar para aquele povo murmurador, que só reclamava, e dizer, não, essa vista aí é uma desgraça, eu não vou levar esse povo a lugar nenhum, nem na esquina, Moisés. Mas não, olha o que Moisés faz com Josué, e olha a importância de eu e você termos uma visão, sim, das coisas da vida, mas também transmitirmos, principalmente para os da nossa casa, do nosso lar. Então olha só, lá em Josué, no capítulo 1, do versículo 2 ao 6, diz assim, o meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, Deus diz, assim estarei com você, Josué. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e
corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Aqui Deus está falando para Josué, mas você acha que Moisés não conversou com ele? E passou isso para ele? Mesmo que Moisés passou, quando vem Deus e fala, eu também estarei contigo como eu estive com ele. Como é que fica o teu coração? Ah, agora eu entendo a visão, eu vou voar. Agora eu entendi, porque Deus está comigo. A visão fez Josué se mover. E as suas ações foram movidas pela visão. Josué se moveu para a terra prometida aos antepassados dele, por causa de uma visão. Então visão é o futuro que altera o nosso presente. Quando você tem uma visão hoje no teu presente, você já começa a ter atitudes diferentes, não é mesmo? Por quê? Você está vivendo com uma visão. Quando você quer comprar muito uma coisa, aquela coisa vira uma visão para você. E no presente, você começa a se organizar e se mexer para chegar naquela visão. Então a visão do futuro muda o teu presente. Você pode dizer isso para alguém? A visão do futuro muda o teu presente. Então eu e você precisamos viver por uma visão. E qual que é a visão de Deus, eu te pergunto, para a tua família? Qual que é a visão de Deus para o teu casamento? Qual que é a visão de Deus para as tuas finanças nesse ano? Qual que é a visão de Deus para o seu futuro? Para o seu presente? Para a sua vida? Você tem que se perguntar. Nem todas as respostas o pastor vai te dar. A maioria ele não vai dar. Mas todas estão aqui. E cabe a você dizer, Espírito de Deus, fala comigo e mostra. Qual é a visão que o Senhor tem para a minha família? Qual é a visão que o Senhor tem para os meus negócios? Vai lá, ora, fala com Ele. Está no carro, fala com Ele. As minhas orações mais fortes, ultimamente, é tudo no carro. Caminhando, indo para o trabalho. Eu falo com Deus, digo Deus, e começo a falar com Ele. Às vezes uma música que está tocando lá, um louvor, toca o meu coração, eu já estou conectado em Deus e já começo a falar, Senhor, qual é a visão do Senhor para essa situação que aconteceu aqui na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? E a gente pede para o Senhor. E se você pedir de coração, Ele vai começar a falar com você. E aí você vai ver que existe alguém que tem uma visão do alto, que ainda continua aqui, contigo, se você quiser. Então o que você vê no futuro vai alterar o que você faz no presente. Talvez hoje, nesse teu presente, as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Só que você tem que ficar desconfortável com isso. Você tem que ficar desconfortável se as coisas não estão como você quer. E você tem que se mover para transformá-las. Olha para a tua vida hoje com uma visão. E se as coisas não estão como você quer, se mova para transformá-las. Não se mova por aquilo que as vistas veem, mas se mova por uma visão. E essa visão você tem que buscar em Deus. Não é o pastor que vai te dizer tudo. Agora, continuando lá, em Números, no capítulo 14, lá no versículo 36, a Bíblia diz assim: os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Apenas 2. E aqui também cabe uma reflexão. Se você tivesse entre esses espias, quem seria você? Você seria aquele que hoje está vivendo pelas vistas ou por uma visão de Deus? Então alguns focaram no problema e outros na recompensa. Uns foram movidos pela vista e outros foram movidos por visão. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o que você foca, expande. O que você foca, expande. Sabe aquela pessoa que tem como diz aquele negócio tapolho do cavalo? Denilson,
que é um cavaleiro do zodíaco. Como é que é, Denilson? O negócio que tapava. Como? Tapa-olho? Aquele negócio fica do ladinho aqui. Tapa-olho é do pirata. Ele chama, o cavaleiro chama de tapa-olho. Antólios? Credo, nome estranho. Antólios vem antes dos olhos. Enfim, tem gente que vive assim, né? Se você viver assim, diante dos problemas, o que você vai enxergar? Só os problemas. Aí quando você vai para outro assunto, você enxerga outro problema e só o problema. E às vezes você vê uma bênção desse lado, mas você não percebe que do outro lado também tem problemas. Então às vezes o seu olhar de vistas é para coisas boas, às vezes é coisa ruim, e você não tem uma visão do todo. Eu tenho uma habilidade boa lá na minha escola, que é, eu não uso os antólios, mas eu consigo antever perigos que podem machucar as crianças. Então eu acho que também quem trabalha com segurança também tem um olho afinadinho, né, Thaís? Você chega lá e fala, opa, isso aqui, meu Deus, para um bater a cabeça aqui nessa quina aqui, sabe? Isso é uma visão ampliada das coisas. Você tem essa visão ampliada das coisas em alguma coisa? Você consegue identificar isso? Levanta a mão aí. Isso. O que você faz quando você observa que há algum perigo? Você não se move para aquela ação? Porque você teve uma visão. E é isso que eu quero te falar. O Senhor quer nos levar neste lugar, de uma visão ampliada. Esses 10 espias, eles estavam vivendo por vista. Eles estavam com antolhos, com, como é que é, Denus? Tua versão? Tapa-olho. E eles não conseguiam enxergar aquilo ali. E eles falaram que tinham lá muitas coisas boas, tudo mais, só que lá tinha gigantes e mais um monte de desafios, e não tinham como eles derrotarem aquele povo. Só que Deus não tinha dado uma visão para eles, gente. E se Deus der uma visão para você, você vai dizer, não, Deus, mas eu acho que você está enxergando errado. Eu acho que você está com o anteolho aí, não está vendo o todo. Você falaria isso para Deus? Não, porque você é filhote de águia. E a águia vai dizer, vai, voa. Aí você vai, se ele diz que é para voar, eu vou tentar, né? Não quero entrar na próxima palavra, já me empolguei, pastora. Mas essa questão desses 10 espias, talvez você está olhando com um foco muito no problema. E aí qual é o meu conselho para você? Dê um passinho para trás. Sabe quando a gente vai colocar uma faixa em algum lugar e você fala assim, olha aí para mim se está reto. O que normalmente você faz? Se afasta um pouquinho para ter uma visão ampliada das coisas. E a vida é simples assim, gente. Às vezes a gente tem que dar uns passos atrás para enxergar o todo, para ter uma visão e não viver por aquela vista. E esses 10 espias, cujos quais Deus já tinha dado uma visão, escolheram a vista, e a consequência não foi boa. Então Deus nunca havia dito que não teriam que lutar para conquistar a terra. Ele falou que ia levar para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E a hora que acontecia lá era uma terra fértil. Os caras trouxeram um cacho de uva de lá, que tiveram que 2 homens trazer o cacho pendurado juntos, carregando. Pensa na prosperidade daquele lugar. E Deus não disse que ia ser fácil, assim como Deus disse para mim e para você que Ele tem uma visão para as nossas vidas, mas que não vai ser fácil, que nós não vamos conquistar nada sem lutar. Não havia promessa de facilidade, mas havia promessa de que Deus lhes daria a terra. A fé, ela não torna as coisas fáceis, a fé torna as coisas possíveis. E é nisso que nós temos que nos apoiar, na fé e na esperança em Deus. Sabe, a visão de Deus, ela nos muda. A visão de Deus nos dá ânimo para passar pelo processo. A visão de Deus nos dá foco. O profeta Isaías,
Ele teve uma visão do trono de Deus, ele teve uma visão do trono e do rei. Sabe o que ele fez? Ele encheu-se de temor, reconheceu que ele era um homem puro de lábios. Olha o que ele mesmo disse em Isaías, no capítulo 6, no versículo 5. Ele disse assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu o trono e ele viu o rei. E ele falou, ai de mim, ai de mim. É isso que a presença de Deus faz. Quando você vai para a presença de Deus, você tem que sair de lá constrangido e dizer, ai de mim, como Ele me ama, eu sou homem de lábios impuros, eu não mereço. Mas Ele vai olhar para você e vai dizer, ei, eu te amo, minha jovem águia, eu quero te preparar, eu quero te forjar para você voar, mas você primeiro tem que viver pela minha visão e não pela vista das coisas. Quando você vê Deus, a realidade a seu respeito é revelada. É tipo quando você se aproxima mais da luz, você vê o quanto você está sujo, ou sua roupa rasgada, ou se há algum ferimento. Mas é melhor estar perto da luz, porque você reconhece seus erros, e você pode consertar, e você pode se limpar, e você pode ser sarado. Então não é fugir da presença de Deus, e viver pelas vistas do padrão desse mundo, mas é correr para os braços dEle, nas suas asas, e viver por uma visão ainda maior que Ele tem das coisas, mesmo que você não entenda. Na presença de Deus, o temor enche o seu coração, e seu desejo mais profundo é agradá-lo. A Bíblia diz que o mais importante é agradar a Deus. Na presença de Deus, seu coração se torna disposto a mudar, mas é na presença de Deus. Na presença de Deus, você está pronto para mudar o que precisa ser mudado. Na presença de Deus, você está pronto para aprender o que precisa ser aprendido. Você está pronto para fazer o que precisa ser feito. E quando você vê isso, o futuro altera o teu presente. Quando você se expõe a Deus de coração, Ele te mostra a visão do futuro. Isso muda o teu presente. Por isso que quando nós conhecemos a Cristo, não tem como viver diferente. Não tem como amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Não tem como nos servi-lo, porque Ele nos serviu primeiro. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem falou isso? O autor da vida. O Senhor nos chama a servir, sim ou não? A todos nós. Porque eu sirvo a Ele? Porque Ele me serviu primeiro, eu me sinto constrangido em não servi-lo. Porque eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro, eu me sinto constrangido em não amá-lo e não fazer o que Ele pediu, amar as pessoas. Então muitas vezes nós amamos as pessoas, por quê? Porque nós amamos Jesus primeiro, e assim seguimos, na visão do alto. Eu quero chegar aqui nos finalmente, com uma ilustração de uma pessoa, que todos os dias olhava pela sua janela, e via seu vizinho estendendo as suas roupas, e aí, vamos supor que era uma mulher, tá? Hipoteticamente, a mulher estava ali, vendo todo dia pela sua janela, a sua vizinha estendendo as suas roupas, e aí toda vez que seu marido chegava, ela falava, nossa, olha lá aquela vizinha, ela não é muito caprichosa não nas suas roupas, olha que sujas e encardidas, meu Deus, olha como está as roupas dela, deve usar um produto de péssima qualidade, e assim todos os dias. Ela via sua vizinha pela janela, estendendo as suas roupas, ela reclamava com o seu marido, até que um dia, ela foi fazer aquela faxina na casa, e ao fazer a faxina na casa, ela viu que a sua janela estava imunda, suja, encardida e embaçada, e quando ela lavou a janela, e foi para o lado de dentro, e lavou o lado de dentro, e olhou as roupas da sua vizinha, viu que as roupas dela estavam muito bem limpinhas, e por sinal, mais do que as roupas dela. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso?
Em João, no capítulo 6, no versículo 41, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se conta da viga que está no seu próprio olho? Sabe o que isso significa? Quando a nossa visão está comprometida, não conseguimos seguir um bom caminho, não conseguimos guiar pessoas por um bom caminho. Não conseguimos fazer um juízo mais correto de situações, porque a nossa visão está comprometida. Talvez a visão da tua vida está embaçada, está suja, está encardida. Mas hoje, o meu desejo de coração é que você possa dizer assim: eu quero viver por uma visão. Senhor, eu quero viver pela tua visão. Senhor, tu és a minha visão. E é por ti que eu vivo, e é para as coisas do alto que eu vivo. Isso não significa que você tem que largar tudo que está fazendo e viver só na igreja. Pelo contrário, você tem que vir na igreja para nos mantermos focados, para cada vez mais ampliarmos a nossa visão pela verdade que liberta a palavra de Deus, para lá fora, no lugar onde a gente mais está, praticarmos isso, sermos guiados por Deus e ajudarmos a guiar outras pessoas até Deus. Lá fora, onde estão os perdidos. Eu queria convidar você para nós orarmos então, por aquilo que você tem vivido por vista na tua vida, mas também por aquilo que nós queremos viver como visão. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Só o Senhor sabe como já está teu ano, e nós estamos já no mês de fevereiro. E talvez você está passando por uns momentos bem difíceis agora, mas deixa eu te dizer, há uma visão do céu para a tua vida. Há uma visão do céu para a tua vida. O Espírito de Deus que está aqui neste lugar quer falar com você. Você simplesmente precisa dizer: meu Deus, Tu és a minha vida, Tu és a minha visão e nada me afasta do Teu coração. E se você que está aqui neste lugar quer viver a